Maneco tinha o tipo de vida que a maioria dos homens leva uma existência inteira tentando construir. 52 alqueires de terra vermelha no coração de Goiás, uma casa de adobe com varanda larga, o cheiro de terra molhada depois da chuva e Doralice, sua mulher, sempre com o fogão aceso quando ele chegava da roça. Tinha 3 filhos, 2 bois mansos de nome e uma horta que Doralice cuidava como se cuidasse de gente. Toda manhã, ele acordava antes do sol, escutava o canto do galo e sabia exatamente quem era. Não era rico, mas era inteiro. O problema começou quando o caminhoneiro Zé Brabo parou na porteira uma tarde de julho, com os olhos cheios de histórias sobre o que tinha visto lá longe. Falou de salário, de apartamento, de vida fácil. E Maneco, pela primeira vez em 50 anos, olhou para sua terra com olhos de dúvida. 50 anos eu nunca tinha olhado para minha terra do jeito que eu olhei naquele dia. Durante semanas, Maneco não dormiu direito. Ficava na varanda até tarde, olhando para o escuro como se esperasse a resposta aparecer entre as estrelas. Doralice percebia o silêncio diferente do marido. Aquele tipo de silêncio que não é paz, é peso. Ela não disse nada a princípio. Conhecia Maneco fundo demais para tentar convencer um homem que já tinha tomado a decisão dentro de si. A filha mais velha, Rosinha, tinha 17 anos e um brilho nos olhos que combinava com o campo aberto. O filho do meio, Tião, vivia atrás do pai como sombra. E o caçula, Pedrinho, ainda engatinhava entre as galinhas no terreiro. Foi numa sexta-feira de sol forte que Maneco chegou em casa com papel passado na mão e a voz trêmula. Tinha assinado. O sítio estava vendido. Doralice encostou na parede da cozinha e ficou olhando para ele por um longo tempo, sem falar nada. Aquele silêncio dela pesou mais do que qualquer discussão. Ele assinou o papel, mas eu senti que tinha assinado o fim de alguma coisa muito maior. A cidade não recebeu Maneco. Ela simplesmente deixou ele entrar e foi tocando a vida como se ele não existisse. O apartamento era pequeno, as paredes finas demais, os vizinhos longe demais. Ele tentou emprego em obra, tentou carregar caixote em mercado, tentou vender água no semáforo debaixo de sol de rachar. Não se encaixava em nada. As mãos que sabiam arar terra não sabiam preencher formulário. Doralice foi a primeira a mudar, não por maldade, mas por sobrevivência. Começou a trabalhar numa loja, voltava tarde, trazia um cansaço diferente nos olhos. Rosinha conheceu um rapaz de cabelo comprido que prometia mundos e fundos e sumiu por meses sem dar notícia. Tião ficou na esquina com gente que Maneco não conhecia e não queria conhecer. E Pedrinho cresceu sem quintal, sem lamaçal, sem saber o que era acordar com galo. Uma noite, sozinho na varanda mínima do apartamento, Maneco percebeu que não sabia mais o nome de nenhuma estrela. 12 anos se passaram, e eu nunca imaginei que a porta ia bater de novo daquele jeito. 12 anos depois, Rosinha voltou. Chegou numa tarde de quarta-feira, sem avisar, com uma criança no colo e nenhuma explicação nos lábios. O homem de cabelo comprido tinha ido embora para outro estado, deixando só um filho e uma dívida. Maneco ficou olhando para a filha na soleira da porta, para o neto que ele não conhecia, e sentiu as pernas bambas. Naquele momento, ele precisou fazer a escolha mais difícil da vida dele: ficar com raiva de tudo que tinha perdido ou abrir a porta. Atrás dele, o apartamento era pequeno. Na frente, a filha tinha o mesmo olhar de quando era criança e tentava empinar pipa no campo. Tião estava na cadeia fazia 2 anos. Doralice tinha pedido separação no mês anterior. Maneco respirou fundo, olhou para o neto e alguma coisa quebrou dentro do peito dele de um jeito que não era dor. Era outra coisa. Era reconhecimento. Eu abri aquela porta sem saber que ia encontrar um pedaço de mim que eu tinha perdido. Maneco abriu a porta, acolheu Rosinha, acolheu o neto. E nos dias seguintes foi montando aos poucos uma vida que cabia nas rachaduras do que sobrou. Mas numa tarde em que levou o neto para uma praça de terra batida perto de casa, o menino encontrou uma minhoca no chão e ficou encantado, como se nunca tivesse visto nada igual.
E Maneco sentou no banco de cimento e chorou sem esconder. Chorou pela roça que vendeu, pelo casamento que desfez, pelos filhos que a cidade mastigou de formas diferentes. Mas chorou também porque o menino estava ali, com a minhoca na mão, com exatamente o mesmo brilho que ele tinha aos 6 anos quando mexia na terra vermelha de Goiás. Naquele momento, ele entendeu a coisa mais cruel e mais verdadeira da sua história. Ele não tinha vendido o sítio, ele tinha vendido o futuro de todos que amava. E nenhum dinheiro, em nenhuma cidade do mundo, compra de volta o que a terra guarda. Às vezes a vida nos afasta da nossa essência, mesmo sem a gente querer, mas ensina que o verdadeiro lar é estar com quem amamos.